Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Muito boa noite, estamos chegando com o nosso Dois Toques nesta segunda-feira, dia 28 de dezembro. Enfim, o ano de 2020 está acabando e 2021 está por chegar e com ele as perspectivas de que tenhamos aí, enfim, a vacina, que esta pandemia possa ser de vez erradicada e que todos possam trabalhar, jogar, se divertir, enfim, voltar à vida normal. Pelo menos é que nós desejamos aí para todo mundo em 2021. Você está estranhando aí do outro lado que hoje o Cadu não está? Pois é, o Cadu está curtindo um merecido descanso e retoma suas atividades na próxima semana. E nesses próximos dias estaremos aqui no lugar do Cadu apresentando o nosso Dois Toques. Você sabe como acompanhar as redes sociais da RDC TV. Você acompanha através dos nossos canais, das plataformas digitais, na internet você compartilha e pode opinar e deve opinar na nossa live através do Facebook. Você participa também pelo Instagram, pelo Facebook, claro, você já está habituado a compartilhar, no YouTube e também nas redes sociais que estão à disposição de vocês. Você acompanha o Dois Toques através dos canais 24 e 524 da Claro Net para o mundo. O youtube.com/RDCTV Digital, o nosso site rdctv.com.br. Nossos Dois Toques no ar para Simers, Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul. Inovação é nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição. GBOX, Previdência e Segurança de Pessoas, a proteção certa para a sua família. E Senai, está enrolado para estudar? Então desenrola e faça Senai. Dois Toques aqui pela RDC TV com muitos assuntos, repercutindo os resultados da dupla Grenal no final de semana. O Internacional venceu em Salvador, segue vivíssimo aí na briga pela classificação Libertadores, também pelo título. O Grêmio também postulando ali para chegar no G4, torcendo pelos seus concorrentes que estão acima perderem. O Grêmio também aí querendo chegar lá na frente, venceu ontem o Atlético Goianiense com uma equipe reserva, já de olho na Copa do Brasil na quarta-feira. Abel fica pelo menos até o final do seu contrato, novo técnico chegando e as redefinições da decisão de quarta-feira no Morumbi entre Grêmio e São Paulo. Tudo será debatido aqui com os nossos convidados. Hoje aqui conosco, Edu Pesce. Tudo bem, Edu? Boa noite. Boa noite, Tudo certo? Prazer, os amigos aqui. Hoje eu deixo vocês falarem, viu? Tá, e muito obrigado, já vai fazer uma diferença grande. Deixa um abraço pro Cadu, deve estar curtindo a praia, certamente está nos assistindo. Com certeza. Abração, Cadu. Hugo Larroque, 100% algodão. Tudo maravilha. Tudo maravilha. Que é um prazer. O homem das lives. Quer dizer que é um prazer para ti ter a minha presença, para os novos colegas. Para o telespectador é um prazer. Claro, sem dúvida nenhuma. E dizer que se for para o bem da nação colorada, o Abel fica aí, vamos buscar alguma coisa. É possível. É possível. E o Ricardo Pereira, conselheiro do Grêmio, do movimento Grêmio Democrático. Muita expectativa. Boa noite, Ricardo, aí para quarta-feira contra o São Paulo. Boa noite, Fiorim, colegas de debate. Prazer estar aqui. Vou repetir aqui, vocês vão poder falar hoje bastante. O prazer é todo nosso. Tu é convidado, então o prazer é nosso. Né? O prazer é nosso. Obrigado. É uma semana de bastante expectativa, né? O ano vai terminando, mas no finalzinho dele a gente tem um jogo extremamente decisivo, um resultado construído aqui. O Grêmio vai forte para São Paulo em busca da final. Não dá para repetir aquela tragédia da Vila Belmiro de novo. Não, mas acho que as lições foram aprendidas, né? Diferente do jogo de volta contra o Santos, onde o Grêmio não aprendeu muito com o jogo daqui de Porto Alegre, e no jogo contra o São Paulo o Renato demonstrou claramente que entendeu e fez a leitura, ao meu ver, muito correta
do jogo contra o São Paulo, tanto na escalação do time quanto nas alterações. Certo. E o estado anímico do time também é completamente diferente, né? É um time aguerrido, né? Um time de muita briga pela bola, pelo posicionamento, pelo espaço dentro de campo, né? Então mostrou realmente um Grêmio completamente diferente e, na verdade, um Grêmio que já era um Grêmio anterior ao jogo do Santos, né? Ele conseguiu realmente nesse jogo da Arena fazer a diferença. Eu acho que o São Paulo é um bom time, né? Um time armado, mas eu acho que o Grêmio realmente aprendeu a lição e vai para São Paulo com uma condição aí de buscar resultado. A gente vai falar bastante aí do jogo do Grêmio contra o São Paulo. Vamos começando aí com o Internacional. Internacional que ontem venceu por 2-1, jogando em Salvador contra o Bahia. Uma vitória muito importante. Vamos acompanhar os melhores momentos do jogo e conversando em cima aí para a gente analisar, destacar bastante o que foi a partida de ontem lá em Salvador. Tivemos aí o pessoal saindo do jejum, né? No caso, o Thiago Galhardo, né? Thiago Galhardo que não marcava há várias partidas. O próprio Rodrigo Dourado também teve bastante tempo lesionado, voltou a marcar. Foi muito importante nesse sentido esse jogo de ontem e também para a manutenção do técnico Abel Braga. Daí, Edu, o que dá para falar dessa partida aí? Um jogo onde o Internacional mostrou a que veio, né? Foi o tempo todo em cima do Bahia, depois de ter feito 2-0 até ficou um pouco mais, não administrando, mas ficou um pouco mais tocando a bola, criou novas chances, poderia ter ampliado o placar, né? Alguns jogadores que não são de perder, né? O próprio Galhardo, né? Perdeu uma jogada, o Yuri Alberto perdeu uma, né? Muito bem na frente do goleiro, mas o Internacional realmente buscou o resultado e fez por onde colocar a equipe, os jogadores, a torcida, com uma expectativa bastante grande em cima de buscar não só a questão da Libertadores, mas poder, inclusive, quem sabe, pensar em algo mais, né? Mas o Abel, na sua opinião, Edu, conseguiu já implementar o seu plano de jogo, conseguiu dar a cara de Abel Braga, enfim, agora para o Internacional, que é o que tudo indica, parece que encaixou definitivamente, emplacou em uma sequência de vitórias importantes? Sem dúvida. Eu acho que o Internacional, primeiro, ele já começou, né? O time não só a escalação já começa a demonstrar do que o Abel quer, né? E ele começa, então, realmente colocar o seu jeito de jogar, a sua maneira de fazer a equipe se movimentar, né? E eu entendo que eu sou um pouco... que nem diz outro, eu sou meio ruim de eu falar do Abel, porque eu tenho um carinho especial, trabalhei com o Abel há muito tempo e tenho um carinho, sou muito amigo dele, gosto muito da pessoa, né, do Abel Braga, mas ele mais ou menos está demonstrando que ele é um treinador e que realmente botou uma nova cara no Internacional e começa a fazer o Internacional voltar para o campeonato e almejar aí coisas melhores para 2021. No lugar dele, Hugo Larroque, Hugo Larroque no lugar do Abel Braga, o time emplacando, conquistando vitórias importantes, postulante ainda ao título de campeão brasileiro e com um novo técnico por chegar. Como é que você trabalharia essa situação? Olha, ainda bem que o Inter conseguiu, né, costurar essa ideia de não ter o Abel até o final do Brasileirão, porque se não vejamos um técnico vencedor, Libertadores, vencedor do Mundial, e está conseguindo retomar o futebol do Inter. Se não me engano, tem 73% de aproveitamento. Só teve aquele fortuito da derrota na estreia dele para o Fluminense, e ali o Inter, todo o time, o sistema anímico, como o Edu tocou muito bem nesse sentido, e faz falta isso, uma liderança, e o Inter estava sem líder. E quando ele chega, ele começa a colocar o estilo dele de jogo, conversar mais com os jogadores, descobrir jogadores. O Caio, onde é que andava esse Caio? Que ninguém tinha visto esse garoto aí. Entrou muito bem. O Vidal jogou muito bem ontem. O Lucas Ribeiro, esse zagueiro, jogou muito bem ontem numa série de bola sensacional. O Danilo Fernandes já está merecendo titularidade. O Yuri Alberto, eu não sei porque ainda não é titular. E o Thiago Galhardo, né, tirou essa zica, fez gol de pênalti, mas a bola entrou, foi gol, enfim. E o Inter tem, sim, chance de beliscar alguma coisa bacana ali na frente. E o Abel tem ele disse em off, né? Olha, eu só não gosto de traição, que nem fizeram com ele no Flamengo, com reuniões, inclusive convidando o Jesus para ver o jogo com ele treinando o time. Isso não se faz, realmente não combina com as marcas Abel e a marca do Inter. Então o Inter faz muito bem em construir isso com o Alessandro, né? O novo presidente do Inter, e conversar com o Abel e deixar ele até o final do Brasileirão. E o fato inédito no Brasil, né? E se der a liga de ganhar alguma coisa, como é que fica?
Vai ter que ir embora depois? Vou ficar todo mundo junto lá na Casa Mata e vamos se abraçar, né? Um fato inédito, Fiori, se me permite, no Campeonato Brasileiro, a primeira transição de treinador para treinador no Brasil. Na Europa já tivemos com o Pep Guardiola e turma lá, mas aqui no Brasil, primeira vez. Nós já tivemos muitos feitos inéditos nesse Campeonato Brasileiro em meio à pandemia, né? Este é um deles, que você mencionou. O D'Alessandro, que deu aviso prévio ao clube. Exato, antes do término. E a gente conversava fora aqui com o Edu. Hoje o Honda pediu demissão do Botafogo. Então, coisas incríveis em meio à pandemia acontecendo no futebol. E o Inter perdeu ontem. É um ano diferente, né? É um ano diferente. Tu disseste, o Inter perdeu no mínimo ontem 4 chances claríssimas. Essa bola que está aparecendo, por exemplo, agora o Yuri Alberto não perde essa bola aí. Esse placar de 2-1 não é mentiroso. Era para ser 4-1. Esse futebol do Bahia é futebol de Série B, né? Não desmerecendo o que o Inter jogou, merecer ter ganho por uma goleada, um resultado bem mais elástico, mas esse time do Bahia aí é time de Série B. Se não me engano, a terceira vez que troca de técnico na temporada. Desencaixou, porque o elenco não é ruim. Tem elencos muito piores do que o Bahia, mas desencaixou a saída do Roger, aí depois o Mano fez E aí, de novo, né, a questão da falta de coerência, né? Tu tira o Roger e traz o Mano pro lugar do Roger, que não tem nada a ver o estilo de um com o estilo de outro. Sem dúvida. Com o elenco montado. E aí, daqui a pouco, o Mano cai de novo, vem um outro treinador para assumir o time por 10, 12 rodadas. Isso constrói um rebaixamento. Acho que a sorte do Bahia esse ano é que tem times muito ruins. Ele vai acabar não caindo, tem mas gente tá com um nível técnico abaixo aí que realmente... Mas ele tá namorando. Ele tá namorando. Está arriscando com um clube saneado financeiramente, bem... Muito bem. Para o Brasil, bem financeiramente ajustado e está arriscando. E o Bahia foi se desencaixando. No futebol. O Bahia, incrivelmente, foi desencaixando ao longo do campeonato, né? Começou bem, depois deu ali ao longo da competição... Começou a descer a ladeira, ficar ali no Z4 e dali não saiu mais. Nos últimos jogos, o Mano Menezes perdeu 4 partidas seguidas, uma atrás da outra, querido. Isso é horrível para um treinador. Incluindo eliminações na Copa Sul-Americana também. Exato. Sim. Exato. E jogadores que não se sabe o aproveitamento. Tem o Rodriguinho, que é um belo armador meio-campista. Ex-Corinthians, tem esse Jason que entrou também, que joga bem, articulando e tal, puxa para dentro, joga na esquerda, puxa para dentro, bate com a direita. Não sei o que acontece nos bastidores. Qual desses jogadores que ontem, nesse jogo com o Internacional, você acha que ofereceu algum trabalho para a defesa do Inter ontem? Esse grupo do Bahia. O Jason, esse menino que entrou. Jason, né? Exato. O Rossi é o futebol que a gente já conhece. O Gilberto é um centroavantão. Se tu marcares, deixar ele de bobeira, ele vai lá e guarda. O Fernandão foi pro Goiás, né? Ele vai lá e guarda. Né? Então, é isso, é exatamente isso aí. E o goleiro? O goleiro é um dos melhores do campeonato. Fez 3, tanto é que foi o melhor em campo, né? O Ramírez, esse que teve envolvido nessa polêmica com o Gerson, é um bom jogador. Fez o gol também? Fez o gol. É um jogador interessante. Aliás, um belo gol. Um belo gol. Deu uma janela no Moledo, né? No ar. Mas isso não invalida de maneira nenhuma o que o Moledo fez, né? Depois de um longo tempo inativo, né? Fez um gol, Galhardo foi interessante, né? Ele disse que ia fazer o primeiro gol da temporada e ia terminar a temporada fazendo gol. Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado. Isso. E ele confirmou, né, o Galhardo, né? Confirmou. Disse que abria a temporada e fechou a temporada. Que bom, isso é bom para um jogador, né? Claro que sim. Tu trabalhaste lá dentro da coisa, como é que Não, é que assim, o Galhardo até aqui, logo que o Galhardo começou a entrar no time nacional... E o cara, quando passa um longo tempo sem marcar... complicado. O psicológico complica bastante. É difícil, começa a pressionar. Porque tem que, obviamente, joga em clube grande, e o cara que é atacante tem que fazer gol. Se não fizer gol, o bicho pega mesmo, né? Mas o Galhardo, quando ele começou a entrar no time nacional, aqui no programa mesmo, no Dois Toques, eu falei que esse jogador realmente ia crescer ao longo da competição e ele ia trazer bons resultados, ele ia trazer um retorno interessante para o Internacional. Passou esse momento aí, esses dias é Internacional, e às vezes no futebol acontece algumas coisas que a gente não entende, né? Aquela brincadeira que hoje disse, né? Treinador que aparece, né, num programa de TV e jogador que acaba indo para a seleção brasileira, parece que eles voltam meio... desaprendem alguma coisa. meio anestesiado aí dessa... É verdade. Mas obviamente que isso é um folclore do futebol, né?
E o Galhardo passou esse momento, todo jogador passa, todo grande artilheiro passa, e ele passou por esse momento, mas demonstrou ontem já confiança, demonstrou entrega ao jogo, né? E quase faz um outro gol. Exatamente. Eu tenho certeza que ele ainda vai aí balançar mais a rede. E o Dourado, 2 anos, 2 meses que não marcava, né? Computando-se todo o período que ele esteve inativo. Para o Dourado também extremamente importante, né? Um jogador que passou por tudo que passou, qualquer pessoa, né, que passa por todas as atividades que esse menino passou, né, o gol brinda, a insegurança, né, de será que volta ou não volta, né, e aí chega num campeonato onde o Internacional está precisando de resultado, está precisando seguir, e ele ontem então marca um gol finalmente, né, e eu tenho certeza que isso para ele está fazendo uma diferença enorme sobre o aspecto de confiança, né? Ele é um menino que merece. Vamos acompanhar a análise do técnico Abel Braga sobre o jogo de ontem lá em Salvador. Eu gostaria disso. Eu prefiro falar que nos últimos 15 pontos nós ganhamos 11. Muito bom. Isso é muito bom. Uma equipe muito aplicada, você sabe que agora não tem horário de verão, então 4 horas são 4 horas. É muito difícil jogar aqui. E em relação ao próximo ano, eu gostei do presidente ontem, o papo foi legal. E vamos ver amanhã, depois de amanhã, ou daqui a pouco, não sei. As coisas agora é pensar nesse grande resultado, nessa dedicação do grupo, que foi muito importante. Ele fala também sobre a possibilidade de trabalhar ao lado do novo técnico Miguel Ángel Ramírez. O Abel vai terminar o seu contrato e depois, em seguida, já chega o novo profissional para comandar o Inter. Vamos acompanhar o que falou o Abel sobre essa situação. Não, eu não sou... Ele não é auxiliar técnico, nem eu. Então, ele trabalha de um lado e trabalha do outro. Isso aí não tem hipótese. Outra coisa, qual foi o primeiro início da pergunta? O que vai ficar resolvido é isso. Se eu saio ou se eu continuo. Que não está definido. Vou definir com o presidente do clube, que é o presidente eleito. Daí não. Daí o Abel discutiu bastante, né, com a nova presidência, o Barcelos, né, e vai permanecer. Agora fica aquela situação que a gente não entende muito bem, né? O Abel encaixou o time, o Inter voltou a ganhar, tem muitas chances de ser campeão, por que não? Como diz o Larroque, que o futebol é dinâmico. E há que o Inter consiga conquistar um título que não ganha mais de 40 anos. E aí, como é que fica? Pergunto para vocês. Pergunta fácil. Hay que endurecer, pero perder a ternura jamás. Pode também falar, Ricardo. Não, mas assim, o Abel é um treinador, é um cara experiente, né? Como ele mesmo declarou. Ele, desde 88, ele tem o vermelho, né, do Internacional com ele. Ele é essa pessoa que se mostrou aí nessa entrevista. Ele é um cara muito tranquilo. Ele é aquilo ali, né? Ele deixou muito claro qual era o incômodo que ele estava sofrendo, né? Que era o incômodo de não saber o que estava ocorrendo e de que forma estava ocorrendo. Isso o Hugo falou muito bem, né? Eu acho que em qualquer profissão, em qualquer situação da vida, ninguém gosta de ser traído. É importante ter isso. Né? Ninguém gosta de não saber aquilo que está sendo tratado quando diz respeito. Ou ficar sabendo, por último, quando todo mundo já sabe, então, a informação chega até você e aí você não tem o que fazer. Eu entendo que a nova diretoria tem as suas convicções, né? Criticar a diretoria dizendo que ela, porventura, tenha encaminhado uma negociação com o treinador, com o Miguel, seria inadequado. Não vejo inadequado, porque o Internacional não vinha no bom momento. O Abel, infelizmente, quando chegou, não conseguiu buscar os resultados que todos, a torcida e todos nós gostaríamos. E a diretoria tem as suas convicções, tem a sua ideia de futebol. Então, também tem que respeitar a decisão da diretoria. O lado positivo de tudo isso é que eu acho que o Internacional mantém um ambiente sadio para que o Abel trabalhe os jogadores, a comissão técnica, em busca de um resultado. E ali na frente, a decisão que tiver que ser tomada, vai ser tomada com muita tranquilidade. E o Abel é esse cara aí, um cara experiente, um cara de um coração enorme. E ele sabe que nós estamos falando de profissionalismo e ele não vai misturar. Porque agora as coisas estão claras para ele. Ele vai tratar com clareza. Porque aquela instabilidade, aquele descrédito após a saída do Kudê, que todo o projeto, toda a situação do Internacional, que até então vinha subindo a tabela, começou a cair,
ainda mais a frustração pela eliminação na Copa do Brasil e também na Libertadores, embora tenha caído de pé, uma infelicidade do menino lá que errou a penalidade, mas ao que tudo indica agora o Inter vai se recuperando, né, Lauro? Sem dúvida nenhuma, e o Abel tem isso, ele tem 73% de aproveitamento das partidas que ele comandou o Inter, e na beira do gramado ele é super vencedor. E que bom que o Inter conseguiu construir essas, né, tirar ele dessa saia justa. E eu tenho informação que um mês antes da eleição do Inter já havia tido contato com o Miguel Ramírez. Já estavam trabalhando. Eles já estavam trabalhando com essa ideia de trazê-lo. E não era o Alessandro, foi uma outra parte interessada nas eleições, envolvida com as eleições. Ou seja, o nome já estava rodando por ali. E ele, inclusive, ele liga para o Alessandro e diz que já tinha recebido uma oferta, né, da outra parte. Então isso é bacana, porque tratar com transparência a história do futebol tem que ser exatamente assim. E o Abel e o Inter tem notícias boas, Papai Noel trouxe notícias boas. Enzo Saraiva, vamos renovar por mais um ano. Foi renovado hoje. O Bosquilla já em corridas, o Guerreiro já em corridas no gramado, ou seja, o Inter inclusive eles já estão postando vídeos também, né? O Inter sentiu muita falta do Bosquilla, rapaz, porque não tínhamos ali um substituto à altura do D'Alessandro. Está surgindo aí o menino Praxedes, muita coisa para dar para o Inter, o Caio Vidal, entre outros atletas, o Yuri Alberto, o Johnny, o Rodrigo Dourado, agora com ritmo de jogo. Ou seja, nós temos muito para crescer com esse time. Tem o Yuri Alberto, nós falamos no bastidores, tem o Bruno, jogador do Inter, que está emprestado para o Brasil. Bruno José fez o gol hoje. O menino está fazendo muito gol lá, cara. Tem meninos bons por aí, é só tu olhar aqui e conjugar, colocar isso dentro do planejamento, querido, e vão para cima deles, sem medo de ser feliz. E o Grêmio passou por essa situação também, né, de um período não muito bom, assim, chegou a se cogitar também que o Renato ia sair. Depois o Grêmio cresceu na hora certa, assim como o Internacional está crescendo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Grêmio se reencontrou novamente na temporada, né? É bem verdade que teve esse tropeço que ninguém esperava na Vila Belmiro, mas na hora certa o Grêmio voltou a jogar e segurou o Renato. Eu tive aqui um dia depois 2 dias depois do jogo contra a Católica lá no Chile, que foi o jogo que ali já se suscitava essa possibilidade. Uma instabilidade muito grande. E naquele momento falávamos aqui que em meio de temporada não se troca treinador e ainda mais eu lhe pergunto um treinador assim, do tamanho o Renato é um grande ídolo inquestionável da história do Grêmio, o Abel é um grande ídolo da história do Inter. Há de se ter o respeito e a consideração, além do que não existe planejamento que contemple uma troca de treinador no meio da temporada. Vai ter uma exceção ou duas para confirmar a regra, mas a gente sabe que no final das contas isso não leva a lugar nenhum e atrasa o time ainda mais. E o Grêmio naquele momento passava por uma série de problemas físicos, lesões, e o Renato falava muito que tinha muitos jogadores fora. E a partir dali o grupo aglutinou de novo. Depois daquele momento o Grêmio teve uma série de 18 jogos sem perder, com resultados consistentes, melhorando o desempenho. E contra o Santos foi um acidente de percurso no meio, onde o Grêmio fez a leitura errada do jogo, em especial do jogo da volta. O jogo da ida foi uma surpresa realmente. E aí a gente sempre tem que olhar. E acho que isso é importante, que do outro lado tem alguém querendo vencer e do outro lado tinha um treinador experiente, com currículo e que montou uma bela estratégia com um time de garotos e com muita vontade de ganhar. E o Grêmio talvez tenha subestimado isso. E agora contra o São Paulo, e eu vinha falando isso, e eu ouvi muitas críticas ao Grêmio depois do jogo contra o São Paulo, de por que não sai com o Ferreira jogando, porque isso, porque aquilo, e para mim, assim, a leitura que o Renato fez do jogo foi perfeita, porque a primeira virtude o primeiro passo para te ganhar de um adversário forte é reconhecer as fortalezas dele e tentar neutralizá-las, e foi o que o Renato fez. O Renato amarrou o jogo do São Paulo no primeiro tempo, e quando ele se viu apertado no segundo tempo, ele espetou o Ferreira, e o Ferreira, no primeiro lance, gera o lance de gol. E o Ferreira em cima do Reinaldo, é óbvio, né? Que sim, aquilo ali... cansado. Né, e uma estratégia bem clara, né? Sabe-se que o Reinaldo sai muito, né?
é um jogador de muita força e de muita imposição, ele chega muito à frente. Quer dizer, a chegada do... Tanto é que o Ferreira é um lateral que sai para o Ferreira e o Reinaldo está longe do Ferreira, né? Verdade. Né? O Ferreira recebe a bola na lateral e o Reinaldo está longe. Sobre... E aquele moleque ali, se tu der espaço para ele, aí... Sobre jovens valores que a gente vem falando do Internacional, especialmente o Grêmio utilizou muitos deles no jogo ontem contra o Atlético Goianiense. A gente já pode colocar as imagens da vitória de ontem do Grêmio contra o Atlético Goianiense na Arena por 2-1 e praticamente um time de garotos, né? O Grêmio usou ontem, né, Ricardo? A maior parte deles... Que susto, hein, Vanderlei? Maior parte deles deu uma resposta interessante. O Wanderson é um menino que a gente já vem vendo há bastante tempo, e quem assistiu a Copa São Paulo em Juniores sabe o quanto ele tem potencial. É um jogador diferente, um lateral direito diferente, que precisa ter oportunidade e rodagem, mas ele tem uma bela perspectiva. Um outro menino que teve talvez a segunda oportunidade do ano ontem foi o Juan. Não fez uma boa partida, mas há de se entender que num time descaracterizado... Não comprometeu, né? Não comprometeu, não fez um bom jogo, mas é um menino de muito potencial, um jogador muito rápido. O Juan é um zagueiro muito veloz e que também vai desenvolver. E gostei bastante do time, da entrega. O Pinares fez um bom jogo também ontem, fez um jogo melhor. O Thurin que vinha... E aí o centroavante, a gente vinha falando, o centroavante precisa fazer gol, e ele fez bons jogos, entrou bem, mas aí tu começa a bater o nervoso e tu vê que o cara não está confortável com aquela situação. E o coitado do Thurin não pôde comemorar o primeiro, sem graça, porque foi contra. E no segundo, ele fez um baita gol, mas teve que esperar pelo VAR, hein? Mas é isso aí. Mas foi um bom jogo e acho que essa rodagem de elenco é bastante importante e ela tem que começar já desde o Campeonato Gaúcho. E a gente tem o Campeonato Gaúcho para isso, por isso... fica a minha ressalva de alguns desses meninos não terem tido a oportunidade de jogar esse ano ainda, porque tem talento, tem potencial. O Juan, especialmente, é um zagueiro que eu acompanho há bastante tempo e é um zagueiro que eu tenho uma boa perspectiva para ele. Acho que ele vai ser titular no futuro, mas precisa jogar, né? E o Grêmio vem forte. Acho que o Alisson, a volta do Alisson, acho que foi a melhor notícia da noite. E voltou ao natural. Tem lugar para ele no Morumbi. Fazendo o papel que ele faz, aquele jogo certo, jogo certinho, um jogador que taticamente é muito importante. E é a questão do equilíbrio, né? Um jogador que equilibra o time. E aí quando se fala que o Ferreira tem que ser titular, eu digo, o modelo de jogo do Grêmio, com volantes pouco combativos, com o Jean-Pierre, que é um meia que não tem poder de marcação, com dois laterais, com um lateral que sobe, o Grêmio não pode jogar, o sistema não suporta dois jogadores espetados fazendo um papel muito mais de ataque do que de defesa. Tu precisa que um dos extremas feche o meio de campo, como aconteceu com todos os times campeões do Grêmio. Precisa de alguém ali para neutralizar, né? Senão... Como aconteceu com todos os times campeões do Grêmio nos últimos anos. Precisa ter um equilíbrio do time, porque senão acontece o que aconteceu em Santos. O gol aos 11 segundos foi um acidente, mas nós jogamos com dois laterais, no começo do jogo tinha um frame que estava os dois laterais espetados lá na frente, o Orejuela e o Diogo Barbosa, e os nossos volantes jogam muito com a bola no pé, mas não são combativos, então o time fica muito desequilibrado, e aí com um time rápido, com um time que gosta da bola e que tem uma transição de defesa para o ataque rápido, é suicídio. Então, há de se equilibrar o time e não precisa de 11 bailarinos em campo, tem que ter aqueles que carreguem o piano. E nesse sentido, o Michael faz uma falta tremenda, né? Liderança, posicionamento, um baita raça, jogador. É um jogador essencial para um time do porte do Grêmio, né? E tem ritmo de jogo. Às vezes fala bastante, mas é um baita jogador. Mas é que tem que ter quem fale também, né? Eu também acho. Ele gosta da resenha. Assim como do outro lado, muitas vezes, todo mundo sempre diz também, mas o D'Alessandro fala muito também, né? Mas tem que ter. Mas é assim mesmo, claro, tá certo. Tem que ter acho mesmo. que o Michael tem ascensão de liderança sobre os jogadores do Grêmio. Muito forte. Esses meninos aí, esses volantes que estão jogando hoje, os meias, eles têm o Michael como uma referência. Assim como os jovens se espelham, né, nos mais experientes, os mais experientes aprovam que essa meninada jogue ao lado deles, né, que ganha essa maturidade. Mas
Qual é o segredo do Grêmio nos últimos anos? Revelar jogadores cada vez mais importantes, esses meninos do Sub-20, do Sub-23, do time de transição, para o time de cima. Qual é essa mágica que o Grêmio tem feito para subir tantos garotos e esses garotos terem correspondido? Muitos já estão na Europa, inclusive. Sim. Primeiro é ter um espírito... Arthur, como mais longe aí, o Pedro Rocha, o Grêmio teve uma parte também. Sim. O TT, Furacão. TT, que nem fardou. Não vestiu a oficial do Grêmio. Não, acho que o primeiro ponto Cebolinha, que o Grêmio também teve o jovem poder estrear sem ter a responsabilidade de ser o decisivo. É exatamente isso. Ao meu ver, assim, é óbvio que o clube tem que estar, a comissão técnica que está trabalhando, a direção, todo mundo tem que ter essa visão de buscar a utilização da base. Agora, não adianta, às vezes não adianta nada tu ter toda uma convicção e quando tu não tem um time no profissional equilibrado, num momento que ajude. Porque senão é aquilo assim, tu precisa do talento do atleta e ainda por cima do equilíbrio psicológico dele para que ele suplante as dificuldades de estar no time profissional, né? Então, assim, nem sempre isso é possível. E a segurança, né, de alguém experiente do lado. Exatamente. Então, assim, ele precisa da confiança do profissional, do cascudo. Ele precisa da confiança do cascudo. Tem um exemplo bem claro nisso. São Paulo, a meia cancha de São Paulo, são 2 jovens e o Daniel Alves no meio dando aquela... É isso? Aquela jogada ali. Sabe? Então, isso assim, é importante. É difícil, né? Então, assim, aí o Peglo, né? Perdeu o pênalti da Libertadores, né? E, o menino Flávio perdeu o pênalti. Sim, mas só um pouquinho. Em que momento que ele estava no time internacional? O treinador tinha se demitido. Todo mundo sabe que é um momento conturbado, né? Dentro do clube. Entendesse? E daqui a pouco caiu no colo do menino bater aquele pênalti. Caiu no colo até porque alguém se eximiu de querer bater. Isso é importante. As lideranças precisam puxar a responsabilidade para que os jovens... Claro. E para dar estabilidade, porque o jovem mesmo, ele pode ter uma estreia excelente, fazer 2, mas ele vai oscilar porque está amadurecendo, está madurando. Sem dúvida. Vai ter um dia que ele não vai estar bem e tem que ter alguém que segure o rojão. É isso aí. O Grêmio teve o próprio PP o Grêmio teve desperdiçou um pênalti numa decisão de Copa do Brasil. Teve respaldo. Jogador, claro. Porque não foi culpa dele. Naquele momento, jogadores experientes que poderiam ter... Eu lembro de 2 ou 3 que poderiam ter batido o pênalti, se eximiram, assim como aconteceu. Quantos jogadores importantes do Inter saíram no meio daquele jogo contra o Boca para não bater pênalti? Para não bater o pênalti? E o D'Alessandro também, que não entra naquele jogo. Entendeu? Então, assim, culpar o menino, jogar uma carga dessa sobre um menino... E outra, né? Não perdeu o jogo ali, né? Não, foi lá atrás, claro, foi no Beira-Rio. Mas então, é isso, eu acho que o segredo é esse, tem que ter uma espinha dorsal que sustente o lançamento dos jovens. Vou passar essa sonora agora aqui do Renato, depois eu quero saber a opinião de vocês desse enfrentamento. O Renato fala sobre o confronto Brenner versus Diego Souza. O Brenner é um garoto que o Diniz vem trabalhando bastante. Esse garoto vem se destacando. Ontem mesmo assisti o jogo do São Paulo contra o Fluminense, fazendo os 2 gols. É um jogador que tem um futuro muito bom pela frente. É um jogador de muitas qualidades. E o Diego já é um jogador mais experiente, que os dois, pelo que eu vi aí, tem 22 gols na temporada. Então, um garoto de 20 anos, um de 30 e poucos anos, que vem se destacando. Eu acho que é importante o Brenner para o São Paulo, da mesma forma que o Diego é importante para a gente, até porque no momento que eu pedi para trazer no Diego, muita gente criticou, né? É aquilo que eu falo, gosto de ser sempre na frente, né? Sempre criticar. E hoje está todo mundo elogiando. Hoje o Diego está cheio de paz. Hoje o Diego é o melhor. O Diego, o que mais tem no Dia dos Pais é presente pra caramba. Na hora que ele veio, pouca gente acreditou. Hoje é um jogador importante para a gente, é o nosso goleador, importante no grupo. Então, cada jogador tem sua parcela. O Brenner pelo São Paulo, o Diego pelo Grêmio. Então, felizes os 2 clubes que têm esses 2 tipos de jogadores. Inclusive, são os 2 jogadores que mais gols fizeram na temporada hoje no Brasil, com 22 gols. E aí, pessoal, Brenner ou Diego Souza? Esse confronto é bom, hein? Ele acerta quando ele diz que os 2 jogadores são muito importantes para ambas as equipes. O Brenner é um jovem talentoso que colocou a bola para ele em condições e até sem condições ele coloca para dentro. Fez 2 gols no fim de semana.
É um jogador em ascensão e um jovem talento que tem muito para oferecer. O Diego Souza vem de posições que não é original a sua de centroavante, mas vem no Grêmio, recebe chances. E o Renato tem esse lance de gestão pessoal, de gerir os jogadores. E tira o que há de melhor do jogador. Tem que dar os méritos para o Renato e para o Diego Souza também. Ele dá as oportunidades, né? Agora, se o atleta não conseguir jogar e corresponder, o problema é do atleta. O Renato tem razão com relação às críticas ao Diego Souza. Foi bastante criticada a contratação dele. E eu acho que foi muito mais criticada não pelo futebol, porque ninguém duvida do futebol do Diego Souza. O Diego Souza é um grande jogador, um jogador um polivalente, que começou na meia cancha, terminou como centroavante. E eu acho que isso contribui muito hoje para que ele se posicione melhor ainda, né? Porque ele tem o conhecimento daquele movimento do meio-campo. A impulsão, um jogador que cresceu muito na posição, um grande cabeceador. Mas o que se duvidava era da condição física e da condição anímica do Diego. E o Diego veio aqui, voltou para cá e se sentiu em casa. O Diego Souza é um jogador que, para jogar, ele precisa se sentir bem no ambiente. O Diego Souza jogou bem nos lugares onde ele foi acolhido e se sentiu bem no ambiente. O Edu falou da condição anímica do atleta, da parte psicológica, da parte mental, e todos têm que ser trabalhados. Agora, quando ele errou aquele pênalti contra o Corinthians, naquele jogo, esses 2 pontos que o Corinthians tirou do Grêmio na Arena foram fundamentais, e a partir dali o Diego custou engrenar de novo, depois que ele perdeu aquele gol. Mas é que o jogador, né, muitas vezes também... E outra, né? É do jogo. Muitas vezes sobrecarrega alguns atletas a responsabilidade do resultado. Né? Então, assim, essas questões de criticar, né, os que dão certo, os que não dão, mas o Thiago Neves foi muito criticado e foi o que não deu certo. Né? Então, assim, acho que não dá nem para ficar, né, se apegando, né, naquela condição de que criticaram muito o Diego e hoje o Diego está aí, assim como criticaram muito o Thiago, que não deu nada. O Diego Tardelli também. Entendeu? Então, assim, o Diego, para mim, é um jogador que hoje se utiliza muito da sua experiência, né, e do seu condicionamento. Né? Ele é um jogador de enfrentamento, é um jogador que se posiciona muito bem na área. O Brenner é um menino rápido, veloz, né, e obviamente jogando num time que joga todo muito rápido, ele tem a sua vantagem. Agora, é aquilo assim, quando tu vai pegar um Diego Souza, tu tem que olhar para a zaga do adversário. Quando tu vai pegar um Brenner, aí de vez em quando tu olha para um Kahneman e para o Jeromel, é ruim, hein? Fica difícil do cara jogar uma bola ali, hein? Fica ruim de jogar, né? Mas o Diego Souza, nesse aspecto, para mim, ele tem não uma vantagem, mas ele tem uma característica que eu entendo que para esse jogo, principalmente na quarta-feira, que é um jogo de enfrentamento, é um jogo realmente de embate, né, e de imposição física, o Diego possa fazer uma condição, vamos dizer assim, mais agressiva dentro do jogo. Agora, Diego, claro, o Brenner tem que cuidar muito dentro da área, né? Para quem está marcando, ele é muito participativo. Pensa que ele está junto, próximo do marcador, daqui a pouco ele já está nas costas, depois está lá na frente. Isso é o ritmo de jogo que ele tem, né? Se me permite. Esse é o ponto forte. Exato, o ritmo de jogo que ele tem com os meninos, com o próprio Jean-Pierre chegando, com os laterais, ele tem essa articulação de fazer o pivô. Ele faz muito bem a parede. E quando ele... Parece aquela jogada do futsal, né? Exato, e na assistência também ele é craque nisso. Já e é nesse ponto que eu digo que ele acaba percebendo a movimentação, porque ele é conhecedor daquela área onde eles estão jogando. Tem uma leitura muito boa do jogo. Exatamente, ele tem uma leitura muito boa em relação ao jogo. É verdade. Né? Ele consegue se posicionar melhor. E outros senhores, me deem 3 centroavantes no Brasil em altíssimo nível na atualidade. 3, só quero 3. Hoje tem esses ruim, dois né? aí, é ruim, né? mais um. Não temos centroavante no Brasil jogando. O Pedro. E altíssimo nível. Pedro, o Pedro do Flamengo. Né? Quem mais? Que errou bizonhamente aquele pênalti, né? Fortaleza. Mas é o detalhe. É o detalhe. Chorinho, é aquela história. Onde é que estão os Para não desmerece o que tem feito. De maneira nenhuma. É aquela ali. Até porque foi malandragem, o jogador do Fortaleza mexendo ali, ele dando uma cavocadinha ali. Mas aí vem o lado da experiência do jogador, né? Quando ele botou a bola ali, ele tinha que ter percebido, né? Aquela situação ali, né? E ter imediatamente também. É rodado, mas ainda é jovem, né? Exatamente. Ainda, né? Mas é um bom jogador. É um bom jogador. Mas são poucos mesmo. Centroavantes são poucos. Então, o Diego Souza fazendo gols, o Thiago Galhardo quando estava centroavante, o Guerreiro quando se machucou, ou seja,
Nós temos poucos centroavantes no Brasil em atividade, cara. É verdade. Então é uma posição, aliás, no Brasil não, no mundo, querido. Lewandowski. Esse é o monstro. Esse é o monstro. Aquele outro. Mas é mais que faz jogador de gol clube, lá, né? Na seleção. No Borussia, o alemão, que ele faz o burrada, faz que ele muito, faz gol até embaixo da água. Muito bom jogador. jovem, também. né? Um jogador. É muito bom jogador e jovem também, né? Um jogador importante. Né? Deixa eu fazer algumas menções de mensagens aqui. O Sérgio Ritt Moreira está nos acompanhando, avisando aos gremistas, quarta-feira acaba a Copa do Brasil, só Brasileirão, diz o Sérgio. Eduardo Castro, Flanelinhas. Quem mais aqui? O Marcos Felipe Rocha, falando do Abel. Um abraço para o Guilherme Paz, que está nos assistindo. O grande Guilherme aí também. Tá Sempre na audiência, no horário de vocês aí do RDC Esporte, no horário do meio-dia até as 2, sempre acompanhando. O Luiz Silva, Copa do Brasil para os morangos já acabou, faz tempo, chora mais. E mais aqui. Que legal, né? O choro é livre, diz ele. Tá valendo. Seguinte, Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade. Faça a revisão do seu carro. Agora, época de férias, né, de festas de final de ano, você vai pegar a estrada e é muito importante que você faça a revisão do seu veículo. Passe na Avenida Ceará, 1055. Faça seu agendamento pelo 3342 4245. Na H-Pharma, você faz o seu teste da Covid. Na Benjamin Constant, 12,53. O importante, R$ 150 para uma pessoa e 130 para mais de uma pessoa. Você agenda aí com toda a tranquilidade, com toda a calma o seu teste pelo 3030-0055 na H-Pharma. Construtora Franz, que atende em Porto Alegre, Grande Porto Alegre e no litoral. Orçamento gratuito. Você pode ligar e também marcar pelo WhatsApp a sua visita. 99748-5224, Construtora Franz. Ferragem Lampião. Hugo Larroque, por gentileza. Aquela musiquinha. Vem, fecha em mim. Aqui, ó. Acorda, Maria bonita, acorda, vem me dar sua mão, que a casa já está tão bela, com os utensílios lá da Lampião. Beleza, beleza. Na Rua Alberto Silva, 85, tudo em material de construção, luminárias, tudo que você precisa para sua casa aí, você que vai reformar seu apartamento, a sua residência, casa da praia, passa lá. Não ande em vão, vá na Ferragem Lampião, 3340-0899. Agora o Banrisul. Banrisul, cadastre suas chaves Pix, agora mesmo pelo aplicativo do Banrisul Digital. Banrisul, o Banco dos Gaúchos, sempre trazendo a comodidade para você. E essa promoção imperdível continua aqui, viu? É mesmo? Programa. Não. Da Sério? Gráfica, continua. Da Gráfica Clique Impresso. Uma ótima oferta aí. 3 lindos quadros que você está acompanhando aí no nosso monitor. Pela Gráfica Clique Impresso, que é uma gráfica do grupo Impressul. Você liga para 99678-1528. Você que quer encomendar do interior ou de outro estado, faça aí o seu contato pelo WhatsApp. E você de Porto Alegre, vá até a loja que fica na Nilo Peçanha, 2469. E se falar que você assistiu essa promoção aqui no nosso Dois Toques, que o Cadu Oliveira disse que tem desconto, você pode também dizer que o Fiorin falou, você ganha um descontinho a mais ainda nesses quadros para enfeitar sua casa, o seu escritório, dar de presente, enfim, na Gráfica Clique Impresso, gráfica do grupo Impressul, a sua gráfica a um clique. CPL, Grupo Profissional Liberal, 3094-7549, venha para o CPL. Intervalo, daqui a pouco voltamos aí com mais notícias e vamos dar voz aqui também a mais telespectadores que estão participando conosco na nossa live do Dois Toques. Até já.
Estamos de volta com Dois Toques, aqui pela RDC TV, nesta segunda-feira. By Dolby, tudo na linha automotiva. Multimídia para o seu veículo. Automatização residencial e você pode ir diretamente à loja na Benjamin Constant 1315 e também na Ipiranga 5800. Você quer encontrar alguma coisa que você está precisando para o seu veículo? Vá até o site www.bydolby.com.br. Martelinho de ouro, aquele barulhinho chato que está incomodando o seu carro, algum problema no seu veículo que você não consegue solucionar, vá até o Martelinho de Ouro, lá na Euclides da Cunha 309. Chapeação, pintura e cursos. Martelinho de Ouro é a solução para o seu problema. Solução também se o seu carro está sujo, precisando daquela limpeza geral para deixar tudo nos trinques e um brilho só, vá na Lavagem 5 Estrelas, lá na Avenida Nilópolis 199. Leva tua caranga lá, viu? Deixa para mim, vamos lá fazer daquele tratamento bacana. Só repete para mim o endereço aí, Nilópolis. É na Nilópolis 199. Fechou, todo. E o carro fica que é uma beleza. Vamos lá. Isso aí. Grupo Aspecir, Previdência, Seguros e Empréstimos. Grupo Aspecir, que é o do principal patrocinador do São José. Aliás, um abraço para o China que está na escuta. China, aliás, informação importante do China que recebi agora aqui. China não é mais o técnico do São José, não vai prosseguir para a próxima temporada. A direção já está trabalhando, já tem alguns reforços que somente serão anunciados após a assinatura de contrato e a realização dos exames médicos e já trabalha com outro nome para a substituição do China Balbino. E o Hugo Larroque ficará encarregado de convidá-lo para trazer aqui no nosso Dois Toques e batermos um papo legal. Sabe onde é que ele está, esse mascarado? Está lá em Atlântida, curtindo o churrasquinho, está só curtindo lá, que beleza. Que bom. Não, o China que levou o Zequinha até a final da Copa Ibis Pinheiro, né? Sim, levou até a final e conseguiu salvar o Zequinha do rebaixamento. É um feito... Uma campanha não muito legal que o São José vinha fazendo, estava quase caindo para a Série D. Conseguiu retomar o futebol. Resgatou. Isso é importante na carreira de hoje dos treinadores, né, que vivem de resultado. Isso é bom a gente falar isso também no nosso futebol aqui de Porto Alegre e também do nosso interior, que o Edu também sabe com propriedade. Por falar em treinadores que conseguiram ajustar a equipe, conseguiram arrumar, uma saudação especial aí para o Cláudio Tencati, né, que chegou, uma certa desconfiança, vinha do Londrina, mas nunca tinha trabalhado aqui no Rio Grande do Sul, ajeitou a equipe do Brasil de Pelotas, hoje ganhando confiança, o Brasil conseguiu o seu objetivo, que é não cair, e termina o ano em 10º lugar. Que coisa legal para o nosso Chavante, hein? É importantíssimo. Edu? Sabe que o Tencati é um desejo do Ricardo Fonseca, presidente do Brasil, um grande amigo, parceiro daqueles que o futebol raramente nos apresenta. Tive a honra de trabalhar no Brasil e com o Ricardo. É um desejo do Ricardo, nós tentamos por 2 ou 3 vezes ao longo do período que eu estive lá, trazemos o Tencati. E realmente ele chegou e mostrou que veio, né? Recuperou o time, botou confiança. Também tem uma meninada no time do Brasil, né? E eles estão fazendo um bom campeonato, conseguiram resultados importantes, mantiveram o clube na Série B. E olha, dá para brincar um pouquinho, não estou falando nem de acesso, não, que eu não confie, mas dá para brincar e, quem sabe, colocar o Brasil numa condição de cenário um pouco maior. Já tem a garantia da Copa do Brasil do ano que vem, mas uns pontinhos a mais no ranking do Campeonato Brasileiro sempre ajuda também. Agora, se vocês tiverem a oportunidade de assistir hoje ou amanhã, assista o que o Bruno José fez hoje. Que golaço. Não, ele é matador, esse menino. Ele já fez um outro aí, ele fez rodada atrás também, ele já fez um outro. No Cruzeiro fez também, muitos gols também no São José, quando aqui jogava. Também. Que bom. É um menino de recurso técnico interessante. E tem um lateral que até o Ricardo perguntou, foi titular hoje. Tem vindo bem também. Hoje teve uma atuação destacada. E lá é uma boa experiência, viu? Eu garanto. Lá a pressão é grande. A pressão é muito grande, né? Tem as suas dificuldades, como os clubes do interior. Na verdade, hoje, como todos os clubes têm, mas obviamente, como os clubes do interior do Rio Grande do Sul, jogando uma Série B, tem as suas dificuldades, mas tem muito trabalho, né? E o Tencati, a comissão técnica, é de muito trabalho. Isso, para a formação do atleta, ajuda e muito na condição de fazer ele criar experiência, né? Criar rodagem em cima de um campeonato brasileiro. É bom para a dupla Grenal ter esses jogadores jogando jogo competitivo de Série B, tendo a oportunidade de jogar.
O Léo Chu está muito bem no Ceará. E aí o menino lá do Cruzeiro, não sei se é do Grêmio, está emprestado. Qual? Cruzeiro de Belo Horizonte. Jogou aqui no São José. O Machado? Machado ainda é do Grêmio, não? O Machado acho que ainda é. Tu falasse em pressão, eu vou contar rapidinho aqui uma passagem. Eu estava fazendo a Caravana do Gauchão, que era um projeto que nós levávamos shows musicais nas cidades. Jogo Internacional de Porto Alegre versus Brasil de Pelotas pelo Campeonato Gaúcho. E nós com um show na praça naquele mesmo dia, porque o dia anterior tinha chovido, e nós ficamos no outro dia para não perder, para levar o show para os artistas, tudo contratar e tal. E o Inter põe 6 no Brasil de Pelotas, e nós com um show no centro da cidade. Eu digo, Jesus, mas graças a Deus, a torcida super ordeira, foi um show muito bacana, foi muito legal, só que o Inter vai lá no Brento Freitas e aplica 6 no Brasil. Eu digo, ai meu Deus, vai sobrar alguma coisa. Mas não, graças a Deus foi tudo certo, foi bacana, mano. Maravilha. Um abraço aqui para o Jonathan Vaz. Mande um abraço para o pessoal de Concórdia, Santa Catarina. Opa. Quarto é tricolor gaúcho até o fim. E tem também um telespectador ilustre aí que está nos acompanhando. Um abraço para o Jânio Sereno, nosso parceiro, nosso irmão de churrascada, aí, grande empresário do ramo de construção. Irmão do Dote Serena, ele só é o empresário do Roberto Carlos, tá bom, Batia? Somente, né? Nossa audiência está bacana, né? Roberi, joga futebol com... Não. Bate uma bolinha lá, deve estar com o Cadu, vamos fazendo batendo a bolinha lá, né? E também o Júnior Alberi, lá de Gramado, empresário também, está nos convidando para um fim de semana lá, vai nos conceder lá uns brindes, uns brinquedos lá do Dream, Vale Dinossauro, umas coisas todas. Obrigado, Júnior, pelo carinho legal. aí, tá bem? Tá certo. Alguma live aí para os próximos dias? Algum Eu evento tive aí? semana passada agradecer a turma também do Povo 24 Horas, que retransmitiu o meu sinal do Futebol Gourmet, a Elaine lá do Pop Center, do Camelot. Foi sensacional, eu levei lá 5 atrações para batermos papo sobre entretenimento, música, futebol, variedades. Isso é muito legal porque a gente leva informação para o público, né? E eu consigo, com isso, pontuar e trazer um pouco mais de interação, gerar conteúdos legais. E que bom que a gente pode. Agora, em janeiro, retomamos e aí vamos vir falar aqui, dar um toque sobre as lives aí, irmão. Por falar em toque, já estamos quase sobre a hora. Ah, não. Passa rápido, quando o programa é bom, quando os convidados podem falar, né? Aí, Cadu, aprende aí, Cadu. Aprende, Perdeu uma oportunidade o Garbasco hoje de falar bastante. Tá na praia também. É verdade. Mas, Ricardo, suas últimas considerações e o que se pode esperar desse Grêmio contra o São Paulo quarta-feira? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de falar sobre futebol aí nessa finaleira de ano. E eu espero na quarta-feira um Grêmio competitivo. Acho que a palavra para o Grêmio na quarta-feira é competir e dar a possibilidade dos talentos, dos valores individuais do Grêmio de então decidirem o jogo. Se o Grêmio estiver equilibrado para competir com o São Paulo, ao natural vai se dar a oportunidade daqueles jogadores que têm a capacidade de decidir jogos de consolidar a classificação. É um jogo bastante difícil, o São Paulo vem numa recuperação absurda, vem fazendo um campeonato brasileiro muito bom. Me preocupa um pouco a questão arbitragem, mas enfim, acho que é um assunto que já está bastante batido pela forma como o São Paulo vem jogando e pela amostra que a gente teve dos 2 últimos jogos do Grêmio contra o São Paulo, onde a gente perdeu o Alisson, num deles inclusive, numa jogada desleal. Mas o Grêmio tem que passar por cima disso tudo se quiser voltar para classificado para jogar a final da Copa do Brasil lá no final de janeiro. Acho que estamos confiantes, sabemos da dificuldade do jogo, acho que o ambiente no Grêmio é de cautela, de respeito, mas de muita confiança. Sucesso ao Tricolor, obrigado por ter vindo aí. Um grande 2021 para o amigo e para a família. Igualmente para vocês. Larroque, suas considerações finais, aí o Inter não joga mais esse ano, mas o que dá para esperar do Colorado a partir de 6 de janeiro? Bom, o Abel nos largou em quarto na tabela, nos tirou desse estado anímico dos jogadores, isso é muito importante. Thiago Galhardo voltou a jogar, voltou a fazer gols, aliás, e Yuri Alberto tem que ser titular nesse time. Enfim, vamos conjugar as coisas e fazer essa transição com o time leve, com o time leve no sentido de ter pensamentos bons. Renzo Saraiva renovou, já está correndo lá pelos gramados o Bosquila, o Guerreiro. Enfim, vamos retomar as coisas. Espero que o ano que vem o Papai do Céu nos abençoe com resultados muito bons. Até a próxima, então. Sem dúvida, estamos juntos sempre. Vamos lá. Para encerrar, peço antes um recado aqui.
Júlio Alberto Oliveira, feliz com a vitória do Chavante, abraço pro Edu, bom trabalho aqui em Pelotas. Para encerrar, tá legal esse recado aí. Pô, eu agradeço muito o Júlio. Júlio Alberto Oliveira. Júlio, muito obrigado, é uma honra para mim ter trabalhado esses 3 anos no Brasil, uma grande experiência, fiz grandes amigos, né, e agradeço aí as tuas palavras. Desejo aí uma boa virada de ano a toda a chavantada, né? E obviamente aos amigos aqui, a todos os nossos espectadores. Agradeço aí o convite, Fiorim. Forte abraço a todos, uma boa virada de ano. Estamos chegando com saúde. É isso que eu desejo a todos e é isso que eu desejo que 2021 nos traga. E no futebol, que os nossos representantes aqui do Rio Grande do Sul tenham sucesso, tenham êxito, né? Mas quero dizer que confio muito que o Internacional não será flanelinha nos 4 primeiros lugares do Brasileirão. E a gente espera o 2021 com uma classificação boa, sim, para a Libertadores. Muito bem. Aqui ficamos, né? Churrascaria Barranco, promoção de vinhos e espumantes. Cada semana um assado de tira R$ 28,00, na outra semana entrecô Angus R$ 28,00. Dá água na boca esse cartaz, né? Sensacional. Loucura na hora da janta. Mandar um abraço para o Elcio, vamos lá comer essa coisa. Que é São Motors, na Avenida Ipiranga 8113, Avenida Ceará 370, carro novo, você só não vai trocar agora porque não quer, porque as ofertas e as condições do Jefferson são imperdíveis. E Zafari, preço e qualidade em todos os produtos, só no Zafari. Agradecendo a sua atenção, a sua audiência, o seu carinho, a sua paciência de ter estado conosco. Amanhã a gente volta com mais um 2 Toques. Na sequência, cruzando as conversas com Guilherme Macalossi. Até amanhã. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.